Agradece, minha alma, agradece, pelo amor que a vida te derrama, do luar que a mansidão te chama, a alvorada que a abóboda floresce. Viste as flores, os montes, vales, mares? Contemplaste este canto de harmonia? São teus anjos, velam por ti na vida, te amando por onde tu passares. Agradece, minha alma, a cada dia o banquete que é posto a teus pés. Cada estrela te ama como és, não reclama, não cobra, só te brilha. E aprende, minha alma, a te sentir também parte de tudo que aqui há. Te abre a vida e começa a amar, e amando, aprende a servir. Lindo, né? Lindo. Sempre, sempre agradecendo. Sempre devemos agradecer, né? A gratidão também é um sentimento, acho que puro, puro amor à gratidão, né? E esse poema da Sâmia é belíssimo. Mas agora vamos às 10 pragas do Egito. Daqui a pouco eu volto. Olá, Álvaro, uma boa noite para você, uma noite maravilhosa para todos nós, porque o estudo de hoje promete. Iremos ter a chance de mergulhar na história, conhecer um pouco de cabala, andar pelas trilhas de histórias bastante antigas e poder retirar lições interessantes sobre isso. E nunca é demais dizer que o nosso objetivo não é transformar o texto bíblico em conteúdo espírita, mas fazermos o exercício de procurarmos as informações que a literatura religiosa possui, retirando as pedras preciosas que se escondem por trás desses conteúdos maravilhosos que os diversos textos religiosos, não só o Velho Testamento, mas outras obras religiosas também têm. O nosso objetivo não é, portanto, converter a literalidade do texto em conteúdo espírita, mas retirar os ensinamentos do ponto de vista parabólico que esses textos possuem, oferecendo para nós sabedoria, reflexão e aprendizado. Nós estamos no capítulo 7º do livro de Êxodo. O livro vai ter muitos capítulos. Estamos no comecinho da história. Então, o que aconteceu? Moisés nasceu, foi tirado das águas, foi para o palácio, depois teve aquela história com o egípcio, ele fugiu, foi para lá, para Midian, casou com a mulher dele, e aí apareceu a sarça ardente. Na nossa cabecinha, nós estamos imaginando um homem jovem, uma pessoa com uma idade mais ou menos assim, como uns 20 e poucos anos, sei lá, uns 30 anos que fosse. É a imagem que a gente tem. O cara saiu, foi, matou o egípcio, fugiu, tá no Midian e tal, casou. Nossa cabeça, nós estamos falando de um homem jovem que vê a sarça ardente, etc, etc. Mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico vai falar para nós uma coisa que, quando a gente lê, dizemos: valha-me Deus, o que está acontecendo? E aí eu vou dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque a idade que ele vai oferecer para Moisés é uma idade surpreendente. O texto bíblico diz que quando Moisés decide ir com Arão, seu irmão, que era 3 anos mais velho, conversar com o faraó, ele era um homem de 80 anos. Aqueles de nós que dizem assim: já estou velhinho, coitadinho, eu já passei dos 50, eu agora só tenho que esperar a morte, já comprei até meu jazigo, já estou só esperando. A vida verdadeira de Moisés, como aquilo que ele foi, só começou aos 80 anos, enquanto que nós, muitas vezes, ficamos achando que as nossas vidas já acabaram quando nós chegamos aos 80 anos. A dele estava começando nesse período.
Interessante, né, Elahá? E quando eles vão ali para o faraó, conta para nós o Midrash, mais uma vez, esse texto complementar bíblico que é trazido pelo povo judeu, pelos sábios do povo de Israel, ele vai contar que a história foi mais ou menos assim, um complemento ao que diz o livro de Êxodos. Eles chegaram para o faraó, falaram, olha, você precisa tirar o povo de Israel do Egito. Você precisa de libertar. Isso já quando eles entram em contato com o faraó, né? Com o faraó. E ele fala assim, mas tirar o povo, sabe por que eu tiraria? Porque, olha, o Deus único está por trás desse povo. Vamos usar influência, né, lá. E ele fala assim, me prova. Conta o Midrash que ele pega o seu cajado, Aaron, e joga no chão. Deus orienta que assim faça, né? Que assim o faça. E esse cajado vira uma serpente. E os magos, vamos assim dizer, né? Os iniciados do Egito Antigo falam, isso daí não é nada. A gente faz também. E eles pegam 10 destes iniciados do Egito e jogam seus cajados no chão e os 10 se tornam serpentes. Isso é o Midrash. Mas acontece uma coisa. A serpente do cajado de Aaron come as outras 10 serpentes. Ela engole as outras 10. E aqui? É como se fosse assim, eu vou fazer uma coisa surpreendente que vocês nunca viram. Coloca o cajado e o cajado vira uma cobra. Aí os sacerdotes, também sabemos fazer magia. Aí eles também fazem os deles virar. Aí o pessoal vem e diz, olha, ele vai comer a cobra, a Moisés vai, de Arão vai comer as cobras dos outros. É mole? É muito interessante isso. É muito interessante, né? Deve ter algum significado. Deve ter algum entendimento por trás disso. E tem. Vão ser 10 pragas. É interessante que também, apesar do incidente do cajado de Arão ter comido as outras cobras, o faraó não se sente sensibilizado com o que acontece. E assim, eu até considero que ele tem uma atitude esperada. A atitude é não. O coração do faraó se endurece e diz, não vou libertar ninguém. Porque, até certo ponto, é uma ingenuidade você imaginar que você vai falar com o faraó e o faraó vai libertar os escravos que mantêm a economia de um país, pelo simples fato de eu dizer que a divindade que eu vi no deserto mandou que assim fosse. Então, ele toma uma atitude que, no meu entendimento, é uma atitude perfeitamente esperada. Não vou mandar soltar. Diga para o seu Deus aí que a proposta não foi aceita. Tá? Improcedente a solicitação. Manda arquivar. Então, ele não acolhe isso. E aí, quando eles saem de lá, Moisés e Arão conversam. Realmente, ele endureceu, né? O coração dele ficou duro. E agora? O que é que a gente vai fazer? E aí, nessa hora, um novo momento de diálogo se estabelece, né? O Senhor volta a conversar com Moisés. Isso é bem interessante, né? Porque a gente vai ver ao longo do texto que a relação de Deus, aqui entendido bem, Deus como sendo os espíritos, tá? A relação de Deus, entre aspas, e Moisés, ela é muito franca. Dialoga, conversa, debate, discute, dá opinião, e eles, como vai ser dito depois mais à frente, no livro de Números, Moisés conversava com Deus face a face, como qualquer conversa com o seu amigo. Então, eles têm uma relação muito próxima. E aí, um novo diálogo vai acontecer entre Moisés e Deus, na tentativa de tentar equacionar o problema. E agora? Já que o homem disse não, nós vamos desistir, vamos para frente. Qual é a ideia? Qual é a proposta agora, em virtude dessa circunstância tão inesperada que a gente está vendo aqui? O que acontece? Nós tanto podemos ver essa circunstância do faraó como sendo algo físico,
Os hebreus cativos no Egito, o faraó, uma pessoa que comanda um grupo de outras pessoas, como se tudo fosse literal. Mas eu posso fazer uma releitura de tudo isso, reapresentando esse conteúdo todo, como se fosse, a bem da verdade, uma informação totalmente parabólica. O faraó como sentimentos, pessoas, sentimentos, tudo nesse aspecto figurativo, dando para nós uma percepção mais dilatada dessa questão. E é bastante interessante, porque, vamos colocar assim no texto, você não vai ouvir? Bem assim, né, nas minhas palavras, como sempre. Não vai ouvir? Tá bom. Então, o rio vai virar sangue. E é interessante, a nossa primeira praga, Dan, sangue, a água do rio Nilo, toda a água do Egito vai virar sangue. Mas aqui tem um propósito no rio Nilo. Qual que é esse propósito, Elahá? Antes do propósito, eu queria falar de uma coisa. É que essa praga não é Moisés quem é dito. Porque Deus conversa com os dois antes de, olha, já que o faraó não aceitou, nós vamos começar a apertar o jogo em cima dele. E aí eu vou fazer uns fenômenos que aí ele vai se sensibilizar e vai soltar o povo hebreu, né? Seriam as pragas. E aí ele diz, bom, a primeira delas não será você, Moisés, que vai fazê-la. A primeira das pragas será produzida por seu irmão Arão. Arão é que vai produzir. Então, essa primeira praga ela tem uma singularidade. É uma praga que, apesar de a gente dizer assim, Moisés foi o médium das 10 pragas, ele foi o agente. Essa primeira não. A primeira praga, Dan, sangue, que torna as águas do Nilo em sangue, é feito com o cajado de Arão, que, fincado na água, transforma as águas do Nilo e de todos os potes, tudo em sangue. A grande pergunta antes dessa discussão é por que foi Arão que foi o agente dessa primeira praga? E vão ser 3 pragas, né, que são colocadas Isso, por as 3 ele. são dele. As 3 primeiras. Essa primeira. Você quer que eu responda? Eu gostaria. É interessante, porque qual é o nome de Moisés em egípcio? Que significa Moshe. Zés, filho. Moshe. Então, o que significa isso? Aquele que foi tirado da água. Existe um sentimento de gratidão, porque a água do Nilo o recebeu. E esse sentimento de gratidão faz com que ele mantenha um respeito, um nível de respeito simbólico para com as águas do Egito. Então, ele não lança essa praga. Aaron, seu irmão, que vai lançar. É bonito, né, Elahá? É lindo, né? Muito bonito. É bastante bonito, né? Existe um sentido aqui de respeito ao passado, de compreensão, de gratidão. Esse nível de gratidão ao passado no íntimo dos nossos espíritos é um nível muito elevado, é muito especial conseguir alcançar a condição de enxergar aqueles que passaram na nossa vida, mesmo que a gente não concordou com todos os feitos, como tendo dado o máximo que eles podiam naquele momento. É enxergar aquilo que a gente teve na vida, fisicamente, como sendo o máximo, o melhor, o suficiente que nós precisávamos naquele momento. É enxergar todo esse contexto. Se a gente tiver isso, a gente vive com uma paz bastante tranquila, né, Elahá? A gente está pronto a caminhar para um novo futuro. Sem dúvida. Mas eu queria destacar um aspecto dessa praga. O Egito possuía no rio Nilo o grande símbolo do seu poder. Qual era a maior riqueza do Egito? Para eles, a maior riqueza era o Nilo, um rio caudaloso, que quando baixava fazia a fertilidade nas suas margens
e garantiu o plantio que fazia com que a vida se estabelecesse no rio, ali no Egito. Se não fosse o rio Nilo, o Egito não existiria. Há um historiador chamado Heródoto que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que se o Egito é uma dádiva do Nilo, eles têm no Nilo uma referência de tudo de positivo. Só que esse mesmo Nilo tornou-se, por conta do que eles fizeram, pelo uso que eles deram do poder, um instrumento de violência. O Nilo tornou-se um instrumento de violência, porque a riqueza, o poderio egípcio fez com que eles escravizassem povos, estabelecessem um processo de mando, eles se corrompessem pelo poder. Então, seu poder é seu instrumento de queda. E, às vezes, nós temos isso. O nosso instrumento de poder pode ser a inteligência. E a minha inteligência, que é o meu poder, é meu instrumento de queda. O outro, meu instrumento de poder, não é inteligência, é riqueza. Eu tenho dinheiro, posso dispor na minha vida e eu uso a minha capacidade econômica para oprimir, para fazer uma série de coisas. E outras vezes eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho uma inteligência primorosa. Eu tenho poder. Eu tenho poder. E ao ter poder, na minha empresa eu tenho um poder desse tamanho. Mas eu adoro exercer poder sobre as pessoas, sobre o meu mando. Então, a possibilidade que eu tenho, aquilo que para mim é meu instrumento de destaque, pode se converter no meu instrumento de violência. E a gente precisa fazer uma análise, verificando primeiro quais são as minhas riquezas, quais são as minhas potencialidades espirituais. E em cima das minhas potencialidades espirituais, eu analisando digo, não posso usar a minha maior riqueza contra mim. Não posso usar aquilo que me torna melhor em termos daquilo que eu possa oferecer ao mundo, pegar aquilo que eu tenho como mais precioso e usar contra a minha própria história. Quando a praga do Egito vem, o que foi que ela fez? Ela transformou as águas do Nilo em sangue. Ela disse ao faraó que o poder havia se transformado em violência. Ao transformar a água em sangue é quando alguém diz assim, o seu amor, pelo seu ciúme, me tornou infeliz. Pela maneira de você querer me ter, você me aprisionou. Então, aquilo que você tinha de melhor se converteu na forma mais equivocada de você usar aquilo que você poderia ter me oferecido. Ah, que dor, que dor, que dor ao perceber que você, por exemplo, tinha um dom maravilhoso de cantar, tinha uma arte linda. Por essa arte, você se corrompeu, você se perdeu. As águas do Nilo se tornaram sangue ao dizer, teu poder é a expressão da violência. Legal, lindo. A gente encontra um sentido e a gente encontra dentro dessas interpretações do povo de Israel, de que essa praga durou 7 dias. 7 dias. Pode alguém viver 7 dias sem água? Não. Mas o que isso quer dizer? O resultado simbólico dessa praga, ela coloca para nós uma ideia de que se nós estávamos habituados, imagina, você acorda de manhã, você escova seus dentes, abre a torneira, escova seus dentes, desce, pega um copo de água, faz qualquer coisa com a água, toma um banho, dependendo de onde você mora, porque tem gente que mora no inverno bem inverno, que talvez não vai tomar banho todo dia de manhã. Então, você usa a água. A partir do momento que isso transformou-se em sangue, vamos dizer, nesse simbolismo, significa atividades rotineiras perderam a sua posição. Agora você precisa de procurar água em outro lugar. Eu vou dar um outro exemplo. Imagine que você acorda de manhã, pega o seu celular e o WhatsApp está fora do ar.
O WhatsApp não está funcionando. Sim. Você fala assim, meu Deus. O que eu vou fazer? Tô sem internet, né? Tô sem internet, a cidade caiu a internet, tudo acabou, o mundo acabou. Eu falei, agora eu tô entendendo que... Brincadeira, viu, gente? O que é transição planetária? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. 10 vezes brincadeira. Então, puxa, você tem que mudar. Então, onde iam essas pessoas? 7 dias sem água? Tudo virou sangue. Conta que foram cavados poços ao redor do Rio Nilo. E nesses arredores nasciam água, brotava uma água pura. Significa, se você tinha uma vida aonde você estava habituado a viver, como o Elahá colocou, pela corrupção do poder, agora, isso chegou no momento onde a lei divina está te mostrando, olha, você precisa mudar. O seu dia a dia precisa mudar. Você vai ter que mudar através da consequência, que tem uma causa originária no equívoco, na má utilização do livre-arbítrio. Essa consequência é mudar a sua rotina. Conta, então, que a água é fria, calor específico mais alto, a água é fria, o sangue é quente, calor específico mais baixo. E o que significa? Que no dia a dia, no corre-corre, quem aqui a vida voltou normal praticamente? Está todo mundo trabalhando, estudando, ou quase todo mundo. A nossa pandemia, que paralisou o mundo, agora já está chegando, vamos assim dizer, num ponto onde o controle vem sendo tomado e as nossas vidas se voltaram ao normal. Eu trabalho 15, 16 horas por dia, por exemplo, e no corre-corre, a gente vai esfriando, que nem a água. A gente vai perdendo o calor do sangue, o calor que nós devemos ter para com as questões divinas. Então, eu fazia lá evangelho todo dia, eu já não faço todo dia, eu faço uma vez por semana. Às vezes eu até esqueço essa vez na semana, porque eu estava tão corrido, eu vou perdendo o calor. E isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Por quê? Para que o nosso Egito não nos conduza a essa praga. Quer colocar mais alguma coisa, Elahá, nessa primeira? Quero só colocar que depois disso feito, os sacerdotes do faraó disseram, deixa eu ver se a gente consegue fazer isso. E eles conseguiram também transformar a água em sangue. Aí o faraó disse, esse Deus está muito fraquinho. E aí o faraó disse, então não vou me impressionar com isso, não. E também não vou soltar esse povo, não. Então ele poderia ter, o faraó poderia ter, na primeira das pragas, soltado o povo, mas ele não solta. Segura as pessoas e depois de tudo que aconteceu, da água do Rio Nilo em sangue, ele mantém o seu propósito e o povo continua cativo. Ele ainda manda dizer, avisa para Moisés que não me comoveu. Eu vou continuar mantendo todo mundo como escravo. E assim, a primeira das pragas se encerra. Depois, mais uma vez, como a gente disse, Aaron vai trazer a segunda praga do Egito. Ele estende o seu cajado e começam em todos os lugares, nascer muito sapo, muitas rãs. Esfardeia. Muitas rãs, elas infestam todo o Egito, em todos os lugares que você vai, tem rã. Você vai na sua cama, não sei se tinha cama naquela época, mas de onde dormir em algum lugar, que não era morcego, né? Você chega na sua cama, tinha rã. Você chega na sua cozinha, tinha rã. Você chega na sua carroça, tinha rã. Você vai abrir o forno, lá dentro tem rã. Você vai abrir as panelas, lá dentro tem rã. E as rãs, elas têm uma peculiaridade. Elas coacham, elas fazem barulho, elas ficam coachando. E antes, se nós tínhamos uma praga, onde, por exemplo, eu estava na minha casa, acordava, ia beber água, ia tomar meu banho, ia fazer utilizar água no meu dia a dia, eu já não tinha mais, não podia fazer aquilo, eu tinha que ir lá na beira do Rio Nilo. Vamos dar um exemplo. Estou eu e o Elahá aqui, no mesmo centro espírita, aí eu brigo com o Elahá, e a gente tem uma discussão calorada, aí eu encontro o Elahá e falo, não, o Elahá está naquela atividade, na atividade de hoje, da sopa, por exemplo,
Então, eu não vou na atividade da sopa, porque ele está lá. Olha, eu estou mudando a minha rotina por conta de uma imperfeição. Eu estou mudando o meu dia a dia. Encontrei na rua, vou atravessar a rua para fingir que eu não vi. Eu estou mudando porque eu estou incomodado com aquilo. As rãs, elas são um pouco mais fortes. Por quê? Porque elas coacham. Então, vamos supor, você tá ali na sua cama, você tira as rãs, mas embaixo da cama tem rã, na sua janela tem rã, no banheiro tem rã, no chão tem rã, e elas ficam coachando. E o problema tá ali. Você já não consegue atravessar a rua, porque ele está ecoando nos seus ouvidos. Ele está ali, não sei como faz a rã, mas ela está ali no seu ouvido fazendo. Foi horrível. Não é assim. Muito ruim. Não é assim. Não. Não é. Isso está mais para grilo, né? Está mais para grilo. E é interessante. Quer comentar essa praga? Depois eu comentar um pouquinho. A primeira praga em hebraico é Dan, a segunda é Tzfardea, e que significa rãs. E ela decorre, né, porque, segundo aquilo que está dito no texto, quando as águas se tornam cor de sangue, o pessoal diz que não é sangue, né, é uma bactéria que se multiplica e que fica avermelhada a água. Então, o oxigênio é todo tomado da água, toma-se todo o oxigênio, então os peixes não conseguem respirar, e morrem. Então, muito peixe morre dentro da água e a água fica com um cheiro horroroso. O texto bíblico fala, as águas ficaram com cheiro estragado. Então, imagine a quantidade de animal em putrefação e como estavam as águas do Nilo. Lembrem que as águas do Nilo têm um vegetal que nasce na beira da água, que é o papiro. Daqui a pouco eu vou mostrar um papiro para vocês conhecerem o que é um papiro. Eu estou com um papiro vegetal aqui para mostrar para vocês. Então, o papiro nasce na beira da água. Quando o papiro nasce na beira da água, os sapos ficam ali naquela coisinha ali. Mas quando a água fica horrorosa, para onde vão os sapos? Eles fogem das águas e saem entrando nas casas, nas coisas, as pessoas abriam os guarda-roupa, tá tudo cheio de sapo. Os sapos saem do rio e invadem as casas das pessoas. Então, aquilo fica pulando na sua casa o tempo todo, eles saem em busca de um ambiente mais saudável, porque quando você imagina aquele monte de animal pulando dentro de casa, aí você, para onde você vai, aquela gia, perereca, gelado, tudo que é canto que você vai de casa, é uma característica para mostrar para nós que a água e sangue estava lá longe, a minha violência estava lá longe. Agora, essa violência, onde eu vou, ela me acompanha. Igual quando a gente diz assim, mas eu fiz um negócio que eu não gosto nem de lembrar, mas toda hora para onde eu vou, aquele negócio parece que me segue. Eu toda hora lembrando daquilo que me fez, como se fosse assim, as rãs andando atrás de nós o tempo todo. Eu vou buscar o papiro enquanto você fala. Tá bom. E é interessante que, na antiguidade, como que se invadia uma cidade? Então, se a cidade tinha rio, se poluía o rio. Depois, as tropas, elas circulavam, faziam um cerco em torno da cidade. E elas tocavam e faziam muito barulho para amedrontar. Mas, Álvaro, o que isso tem a ver com invadir uma cidade na antiguidade? O que quer? Olha que legal. Olha como é. O papiro é isso aqui, ó. Ele sai esse pendão e nasce isso aqui, olha. Cadê? Tá vendo? É isso aqui que seca e trança. Passa assim um por dentro do outro. E essas coisinhas secas é que vão fazer o papel dos egípcios, ó. Tá vendo aqui? Como é que é, ó? É uma fibra. E eles trançavam essa fibra e secavam, e aí você fazia a folha de papel egípcia com esse produto. Isso aqui ficava na margem do Nilo, e era com isso aqui que se fazia as primeiras expressões daquilo que mais tarde seria o papiro. Que legal. Então, mas o que tem a ver com invasão, invadir uma cidade? É porque aqui a gente está percebendo
que, vamos assim dizer, Deus quer invadir o seu coração. E a gente tem o faraó que fica querendo impedir. Esse sentido das pragas, dos macotas, das consequências do nosso livre-arbítrio, elas vêm no sentido de fazer que nós nos abramos para Deus, nós venhamos a nos abrir para que Deus possa invadir o nosso espírito, a nossa vida, para que nós possamos viver mais próximos dessa comunhão divina. E aqui tem uma coisa interessante no texto, que o texto fala que tinha rã até no forno e nas panelas. Se antes eu falei, a água é fria, o sangue é quente, agora o forno é quente, a rã é fria. E se a gente tinha que, na primeira praga, tomar cuidado, porque no dia a dia a gente perde o calor com as coisas divinas, por conta do corre-corre dessa vida tão atribulada que a gente tem, tão ligada a nossos deveres profissionais, que são fundamentais e importantíssimos. Agora, a gente precisa de também tomar um pouco de cuidado para não esquentar demais. A rã é fria, o forno é quente. Por quê? Porque se a gente esquentar muito, a gente vira fanático. A gente se torna, assim, um pouco mais do que deveria ser. E a gente pode acabar ficando... Qual é a palavra, a melhor palavra? Uma outra palavra para ser fanático, assim, nesse sentido. Pode ser... Tem outra palavra, né? Fascinado. Fascinado, por exemplo, até pelas coisas espirituais. Então, a gente tem que ter calor. Não pode perder o calor, mas não deixe esse calor também tomar conta da sua vida para que você se torne tão sim fascinado por tudo, que a gente pode dizer até mesmo a questão da religião, não da religiosidade, mas da religião. A gente precisa de ter equilíbrio. Então, nessa segunda praga, aumentou a consequência. Se antes era só levantar e ir lá buscar água, agora a gente pode até ir levantar e ir para outro lugar, mas o sapo vai coachar na nossa cabeça. Não faça o barulhinho. Não vou, eu ia fazer. Mas eu quero comentar uma coisa dessa praga e que vai acontecer nas pragas pares. Vai acontecer na segunda, na quarta e na sexta praga. Segunda, quarta e sexta vai acontecer isso. O faraó procura por Moisés e diz, olha, não está legal do jeito que está. Vamos fazer o seguinte, tira as rãs que eu deixo vocês irem embora. Ele faz o pacto de deixar com que o povo vá embora. Ele diz, eu vou deixar. Você recua que eu te liberto. Aí Moisés diz, olha, deu certo. Olha, só foram só 2 pragas. Só fazer a primeira e a segunda, o faraó já vai soltar o pessoal. Vamos, então, fazer isso. Aí, no dia seguinte, ele faz as suas orações e as rãs todas, conforme o previsto, desencarnam. Fica aquele monte de sapo morto, um monte de rã morta. Aí eles vêm limpando, arrumando. Aí fica aquele montoeiro de lixo e ele diz, agora vai. Aí o faraó diz, as rãs já saíram? Não, já tirou. Então, não vou soltar não. Veja só como é o negócio. Acerta-se que vai ser assim, eu cumpro a minha parte e o outro não cumpre a parte que lhe cabe. Não cumpre a parte que lhe cabe. Igual quando a gente diz assim, Senhor, eu não quero mais essa imperfeição, não quero mais, eu quero me libertar disso. Outro dia até vi uma piada de judeu, vou contar, posso contar? Claro. Em Jerusalém, que é um local horrível de estacionar, difícil demais, pouco estacionamento, um judeu que quer estacionar no centro da cidade não encontra vaga, não encontra. Começa a circular, porque ele tem uma reunião e a reunião está para começar, ele está procurando vaga. Entra na rua, não, aqui não tem. Meu Deus, e agora como é que vai ser? Procura. Quando ele vê que ele já não tem mais jeito e que ele vai perder a reunião por conta de não conseguir no estacionamento, ele para no semáforo e diz, nossa, agora não tem jeito. Vou fazer uma oração. Senhor,
Estou precisando demais dessa vaga. Me ajude, por favor. Eu lhe prometo do fundo da minha alma que se o senhor conseguir uma vaga para mim, eu serei o judeu mais dedicado que o senhor pode imaginar. Eu cumprirei todas as regras, todos os mandamentos, todas as ordenações. Eu farei tudo. Eu farei tudo que todas as regrinhas que tiverem. Eu lhe prometo que até o fim da minha vida eu serei um dedicado judeu. Só peço uma coisa para o senhor, por favor. Arrume uma vaga. Aí, quando ele abre os olhos, logo após o semáforo, tem uma vaga, logo depois. Quando ele abre aquele vez, Senhor, achei a vaga, não precisa mais o seu envolvimento, tá bom? Já consegui sozinho. Aí ele vai lá e encosta e diz, não foi assim que aconteceu. Fui eu que consegui achar sozinho a vaga. Então, essa é uma ação muito parecida com a do faraó, que quando a gente está no processo de sofrimento, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu te prometo, meu Deus, se tu me salvares dessa, outra igual a essa eu não faço nunca mais. Eu estou modificado no meu coração, não farei. E aí Deus dá aquela canchazinha e o pior que poderia acontecer não acontece. Aí, pouco tempo depois, você está de novo fazendo a mesma bobagem, porque não aconteceu o que você imaginava, né? Houve a parte de Deus e a gente não faz a nossa. Aqui na segunda praga, é a mesma coisa que vai acontecer. Ocorre uma promessa que depois não é cumprida. E aqui as rãs saíram do Nilo, por isso também foi Arão, né? Do rio Nilo, seguindo a ideia da primeira praga que não foi jogada por Moisés. E a terceira, podemos? Quinim, são piolhos. Então, a terra, diz que Arão joga a terra no ar e espalham-se piolhos por todo o momento. Eles voltam com o faraó e vão dizer para o faraó que, como o povo não saiu, vai ter a terceira praga. E como o Álvaro tinha falado, a primeira não é Moisés, a segunda não é Moisés, e a terceira, aí sim, a terceira vai ser Arão de novo. Então é Arão e Arão. As três primeiras pragas são movidas, são executadas, se a gente puder assim dizer, a partir da ação, o agente das pragas não é Moisés, é Arão. E essa agora não é com água, né? Ele vai fazer com o quê? Com areia. Areia, Pega Por que areia. que Arão que mandou? Por quê? Porque Moisés foi tirado das águas do Egito, mas quem acolheu posteriormente foi a terra do Egito. Moisés vai viver ali dentro da terra do Egito. Então, mais uma vez, esse respeito ao passado, a tudo aquilo que acontece em nossas vidas, mesmo que não era o melhor que a gente queria, não era o melhor não era o que a gente queria, mas naquele momento foi o melhor que podia acontecer. Então a gente já tem um respeito por isso. Vi uma outra explicação. Quem protegeu Moisés do assassinato do egípcio? A areia. A areia cobriu o egípcio. Então ele tem uma dívida de gratidão com a areia. Que legal. A areia não é ele que pega. Quem vai fazer com a areia é Arão. Que legal. Muito, 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 muito legal. Então, aqui, Quinim, se antes a gente, na primeira, mudamos o caminho, atravessava a rua, na segunda eu atravessei a rua, mas a hora que eu viro a esquina, fica lá na minha orelha o sapo achando, falando, puxa, você tem que ir lá, você tem que pedir perdão pela Rá, porque foi você que errou, puxa, você precisa de retomar. Agora, já não. O Quinim, o piolho, tem uma diferença. Qual? Ele fica grudado na nossa cabeça, ele fica ali, em contato. Se antes ele coachava, agora ele está ali, ó, que nem... Eu posso me esconder de sapos? Posso. Pode. Mas de piolhos eu não me escondo, porque está na minha cabeça. Então é quando o nosso processo de remorso piora mais ainda. Quando a gente fica lembrando, você está no ônibus aí, ai meu Deus, não vou nem lembrar disso. Mas aquilo
ele te acompanha para onde você vai, mas ele não está na sua cabeça permanentemente provocando esse processo de perturbação. Então, a terceira praga, a primeira em hebraico, Dana, a segunda, Tzfardeia, a terceira, Kinin, piolhos, é esse momento em que a pessoa não tem sossego nem de noite nem de dia, aquilo não te dá paz e você fica o tempo todo, meu Deus. Nessa época não tinha os remedinhos que hoje as pessoas usam, né? Que os que são mais velhos devem lembrar que, se você não é dessa idade, Álvaro, jogava um pozinho assim, puf, 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 na cabeça e amarrava um pano para o piolho cair. Só faltava matar a criança junto. Mas era o instrumento que se tinha naquele tempo. Não tinha isso na época do Egito. Então, inclusive, é um detalhe, viu? Os piolhos eram abundantes no Egito e eles raspavam a cabeça. A gente vê muitas passagens com os egípcios de cabeça raspada por causa dos piolhos. Eles usavam perucas para cobrir as circunstâncias do piolho que existia lá. Então, essa circunstância de você viver o piolho era uma coisa até comum. Só que, em função das pragas, os sapos, aquele monte de peixe morto, sapo morto, então, aquela quantidade de bichinho na cabeça dos outros, piolho e outros que pode-se dizer, ficavam produzindo um processo de sofrimento muito grande. E os egípcios ficavam enlouquecidos com os piolhos que aconteceram naquele tempo. O ciúme é o exemplo disso, né? Quando ele vai se tornando doente. Outra pessoa está lá no trabalho, concentrada, o ciumento, por exemplo, está lá com um monte de piolho na cabeça, tormentando e fazendo com que ele esteja em contato com um conflito que, na verdade, não existe, é uma imperfeição dele. É uma imperfeição dele. Esse problema se tornou muito forte. Ele está em contato com a pele, ele está em contato com o seu corpo, ele está ali te incomodando, está somatizando, vamos assim dizer. Está no processo de somatização. Então, o que a gente tem que aprender dessa praga? Porque o piolho ele é bem pequenininho, bem pequenininho. Ele está em todos os lugares, mas ele nunca para de fazer o seu trabalho. Por mais que ele seja pequeno, nós devemos entender que devemos ser pequenos o suficiente para servirmos em todos os lugares, em todas as condições. Não é você virar aquele, não, o que você faz? Não, eu só trabalho, eu só faço caridade, vou dizer por mim, né? Fraternidade Sem Fronteiras, se for lá para a África. Se for aqui no bairro da minha cidade, eu não vou. Se for aqui no meu centro espírita, eu não vou. Só quero uma coisa que seja assim, que pareça, entre aspas, não existe caridade maior. Ela é maior se tiver mais amor, se tiver mais intenção. Mas aos olhos dos homens que pareça maior. Então, aqui a gente tem que ser pequenininho, que nem o piolho, para servir em todos os lugares. Então, tudo aquilo que é dor, que virou potencialidade, que está tentando despertar algo em nós, tem que ser utilizado para transformação do sentido em que nós encaramos a vida. Se nós estávamos caminhando com essa rebeldia e a dor foi agravando, agora que ela está um pouquinho maior, vamos se libertar desse Egito. E aqui os magos já não conseguiram mais repetir essa praga. E o texto diz assim, que eles enxergaram que existia o dedo de Deus nessa praga. Ou seja, o faraó, você começa a pensar assim, puxa vida, tem alguma coisa de errado que não está indo para frente minha vida nesse sentido. Deve ter alguma coisa. Preciso Começou mudar. A pesar. Começou a ficar pesado. Eu já fiz essa pergunta, por que não está dando certo? Puxa, vai ver que tem algo que eu tenho que mudar. Vai ver que tem algo que eu tenho que refletir. Então, essas questões que vão se agravando, que pode ser pequenininho que nem um piolho, mas está em contato, está somatizando, está conosco constantemente, na nossa cabeça, né? Ainda o piolho vai ficando. Então, a gente precisa de mudar. Esses pequenos aspectos também têm que ser singulares para a mudança
do rumo de nossas vidas. Hoje acho que a gente só vai fazer essas 3 pragas, né? Pela Sim, mas eu queria só fazer um comentário. A gente vai já virar, mas só queria só fazer um comentário. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: a existência humana são 1000 nadas que acabam por ferir, 1000 alfinetadas que, no fundo, ferem. Assim é o piolho. São 1000 nadas, são pequeninas coisas. Eu briguei com fulano, briguei com fulano. São coisas pequenininhas, mas quando junta aquela quantidade de coisa errada que a gente faz, é como se fossem os piolhos na nossa cabeça, os 1000 nadas que acabam por ferir, por produzir em nós uma quantidade de sofrimentos.